Acabei de assistir Resgate 2, que é a nova franquia de ação da Netflix, e olha, eu gostei muito de algumas coisas e não gostei tanto de outras coisas assim. É um filme muito eficiente, é um filme que reforça esse novo frescor de filmes dirigidos por dublês. Mas antes da gente entrar nesse assunto, né, da gente abordar os pormenores desse filme, se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Vitor Vieira, esse é o canal Ver ou Não Ver, aqui eu falo de filmes e séries, e se você curte esse tipo de conteúdo, considere se inscrever para não perder nenhum novo vídeo que eu postar por aqui. Mas vamos lá, o que é Resgate 2, né? É a sequência de um primeiro filme de ação que a Netflix colocou lá como uma aposta, não sabia se ia dar certo, protagonizado pelo Chris Hemsworth, que é o Thor, né? Que a gente conhece muito, ele ficou muito famoso fazendo o Thor dos filmes da Marvel. E aqui basicamente conta a história de um cara, de um mercenário, que ele é pago para fazer coisas que são muito difíceis de serem realizadas por outras pessoas. O que é um grande clichê, né? Todo o roteiro desse filme não é o forte. Como a maioria desses filmes, né? Eles não apostam tanto em histórias muito elaboradas, porque, né, venhamos e convenhamos, filme de ação forte mesmo é a coreografia, são os efeitos especiais, é a plasticidade dos movimentos, né, aquela coisa, você quer ver a adrenalina, o papoco na tela, você quer ver isso, você quer ver porrada. E nesse sentido, Resgate 2, eu acho que chega a ser mais eficiente que o primeiro. Embora eu goste mais do primeiro, eu acho que o primeiro, como obra total, né, se for colocar o roteiro, a história, tudo, eu acho que ele é mais fechadinho. Mas o 2, em termos de ação, ele acaba se superando, principalmente porque uma das coisas que eu percebo que é muito forte, foi muito forte no primeiro, foi muito marcante, e aqui no segundo continua sendo, é a questão do plano sequência. Sempre vai ter um momento em que a câmera, ela não vai parar, aparentemente não vai ter corte, e ela vai lá, uma hora ela tá seguindo o protagonista, depois ela passa por uma janela, e vai pegar ação da polícia, e aí passa por uma porta, pega ação dos bandidos, e aí volta pro protagonista, tudo isso de forma muito fluida. Obviamente, existem cortes, mas são cortes invisíveis, né? Mas para dar aquela sensação de que, tipo, você tá dentro da ação o tempo todo e você em nenhum momento é tirado dela. Isso é muito eficiente. No primeiro filme aconteceu numa cena do carro, numa cena de perseguição de carro, e aqui nesse segundo foi numa cena de fuga de prisão. E, velho, tem que se dar os parabéns, é uma cena muito bem feita, é uma cena muito boa mesmo, e que deixa você, obviamente, preso até o fim. E aí, quando você alia isso às outras características desse tipo de cinema de ação, né? Que, como eu falei, são filmes dirigidos por dublês, a exemplo do John Wick, a exemplo do Atômica, eles são orientados por pessoas que trabalham com isso, por profissionais que foram lá, trabalharam por muitos anos, atuando em cenas muito perigosas, então eles sabem da parada, eles sabem como funciona aquilo. E essa junção de botar esses caras nos comandos dos filmes, das produções, foi uma sacada que tem se provado muito eficiente e tem dado pro cinema de ação, né, novos direcionamentos, dizendo que, ó, esse aqui é o futuro, você tem que ir por aqui. Então, velho, se você quer ver um filme que tem tiro, porrada e bomba mostrado em tela de forma muito eficiente, você vai gostar do Resgate. Embora eu ache que o primor das cenas, eles estão muito mais nessas horas do plano sequência, depois ele acaba caindo um pouco pro filme genérico, mas mesmo assim é feito tudo com muita eficiência, entendeu? Tá tudo no lugar, tudo certinho, não é aquela parada que vamos cortar e vamos jogar na tela pra tentar acelerar ao máximo a produção. Tem muitos momentos mesmo que a câmera se posicionava bem atrás do ombro do protagonista e aí dava aquela sensação de jogo, sabe? Se você já jogou jogo de tiro de terceira pessoa, você sabe muito bem o que eu tô falando. Tem muito dessa questão do dinamismo, parece que a todo momento ele tá convidando você a participar da ação junto com o protagonista, e isso é muito legal. Tá, Vitor, mas você falou no início do vídeo que tem uma parte que você não curtia muito, que você achava muito genérica, e eu acredito que nesse segundo filme, algo que meio que caiu foi a questão do roteiro. Tudo bem, eu sei que não é o forte desse tipo de produção, que o roteiro, ele simplesmente tá lá pra dar uma condução de uma história mínima para que a ação, ela possa realmente ser a protagonista da parada. Só que, nesse sentido, eu achei que o primeiro filme, ele acabou sendo uma obra mais bem resolvida. Em ambos os filmes, se a gente for ver friamente o plot, é o cara que ele é chamado pra ação quando nenhum outro poderia resolver. É isso, basicamente. E aí, as coisas vão se organizando para que os momentos de ação, eles possam chegar. Só que, no primeiro filme, eu notei que o roteiro, ele foi mais sincero. Como ele se tratava do primeiro, ele não sabia se iria dar certo, se a galera ia gostar, então era uma história muito mais fechadinha. O escopo da história mesmo era mais fechadinho. Tinha um bandido que mandou fazer a parada, que mandou sequestrar o guri, e ele tinha que ir lá resgatar o guri pro outro bandido. O que, por sinal, é uma coisa muito legal, né? Você
não vê aqui os americanos sendo heróis por serem heróis, só por serem americanos. O próprio Chris Hemsworth, né, o próprio protagonista aqui, o Rake, ele é um cara bandido, ele é um mercenário que ele recebe dinheiro de bandidos para fazer as coisas. Então, se ele tiver que trabalhar para gente que não é tão boa assim, ele vai trabalhar desde que paguem ele. Isso por si só já é um diferencial massa, apesar de o bandido do primeiro filme ser um cara ali da região do Oriente Médio, né? O que mostra um pouco ainda essa visão meio que atrasada dos Estados Unidos, que a maioria dos crimes do mundo seria cometida ali naquela região. Ainda assim, pelo menos eles não colocam os americanos como os coitadinhos, o que não deixa de ser interessante. Mas voltando, nesse segundo aqui, o diferencial é que eles querem colocar um drama familiar, eles querem colocar esse passado do protagonista vindo à tona, eles querem botar o cara se importando mais com os colegas dele, se importando mais com a família dele, né, com a ex-mulher, porque ela é envolvida aqui na trama, é ela que contrata ele pra fazer um serviço, pra resgatar a irmã dela, que é a ex-cunhada dele. Só que, do jeito que as coisas são construídas, é feito de uma forma tão superficial, velho, que eu simplesmente tava cagando pra galera. Tem alguém que morre, que é importante, né, eu não vou dar esse spoiler aqui, mas tem uma pessoa, um personagem, que seria ligado ao protagonista, que quando ele morre, eu não senti nada. Sabe aquele negócio que você percebe que é uma cena que foi construída pra dizer assim, não, esse é o momento pra galera ficar triste, esse é o momento pra galera chorar. E aí eu tava olhando pra tela e simplesmente caguei. Então, isso é fruto justamente da superficialidade que o roteiro trabalha esses personagens, as conexões deles, os tempos em tela que cada um teria pra aparecer e pra cativar a nossa atenção, pra cativar o nosso apego. Aqui eu percebo que ninguém tem isso. Inclusive, né, pra fazer essa análise aqui, eu assisti o primeiro e o segundo filme e eu notei que do primeiro pro segundo, a franquia mesmo já demonstra que não tá muito preocupada em fazer essas construções, em dar esse aprofundamento pros personagens e fazer com que eles se tornem importante pra gente que tá assistindo. E eu digo isso porque o primeiro filme, ele terminou com a ponta muito solta. Daria pra nesse segundo, pra nessa sequência, ele retomar algumas coisas, inclusive engrandecer o laço do protagonista com o menino, por exemplo, do primeiro filme. E, inclusive, o primeiro filme termina dando essa deixa, né, dando a entender de que ele foi procurar o guri pra ver como é que ele tava depois. No segundo filme, simplesmente jogaram isso no lixo. O que é triste, eu acho que eles poderiam sim dar esse apego, eles poderiam sim trabalhar melhor isso para deixar pelo menos mais crível essa parte sentimental, porque a gente sabe, né, quando a gente vê o protagonista envolvido emocionalmente com uma coisa, a gente, né, tende a comprar mais a briga dele, a gente tende a comprar mais o drama dele. Então, para mim, esse daria um excelente terceiro filme, por exemplo. Eu acho que nesse meio aí poderia caber uma continuação mais direta do primeiro e aí só depois aconteceu o que aconteceu aqui. Mas aí você pode me dizer, ah, Vitor, mas você tá sendo chato, cara, você tá sendo chato porque o roteiro é o de menos, a gente tá querendo ver ação, a gente quer ver o tiro, porrada de bomba, a gente quer ver as cenas bem coreografadas, é pra isso que a gente assiste Resgate. Mas me diga uma coisa, se você sabe que o seu público, ele só tá ligando pra ação, então pra que, velho, você vai ficar colocando essas coisas melodramáticas? Pra que você vai tá enchendo linguiça nisso aí? Você não precisa, velho, fazer esse tipo de coisa, entendeu? Tira, deixa só ação, deixa só o cara que ele é pago e ele vai tentar resolver a parada ali. Você podia até deixar a ex-mulher dele no jogo, sei lá, de repente até colocar que o bandido seria o novo marido da ex-mulher, entendeu? Ao invés de botar a irmã e aí deixar a ex-mulher dele como, ah, não, é a Imaculada, que ela ficou esses anos todos sozinha, sem ninguém. Porra, colocava a mulher dele lá presa, entendeu? Ah, e depois colocava uma conversa, você me abandonou e tal, e esse cara ele me acolheu, eu fui num momento de fragilidade, mas acabei virando refém. Eu acho que o filme seria muito mais interessante se ele fosse por esse caminho. Mas aí ele bota a irmã, só deixa a parada mais inchada e menos eficiente, ao meu ver. E pra mim, toda essa parte, toda a construção familiar do passado dele, eu faço tudo pela família, que não sei o que, tal, pra mim é tudo descartável. Do mesmo jeito que acontece do outro lado também, tá? A questão, eles têm muito essa questão de família, de que nós não estamos construindo aqui um grupo de criminosos, estamos construindo uma família. Então, se você entra pro grupo deles, você não é só um membro da gangue, você é um irmão praticamente. Só que, como eu disse, é mais uma tentativa de vamos tentar aprofundar e tentar dar uma humanidade pro vilão. Só que, ao mesmo tempo que você tá construindo essa narrativa, você percebe que ele não tá nem aí pra família dele. Ele faz uma parada com o tio dele, que ajudou ele a construir todo aquele império. Então você diz, mas, pô, não é tudo família, né? Cadê o argumento inicial aqui pra tentar humanizar o personagem? Mas enfim,
Tirando toda essa parte, toda essa baboseira de vamos deixar o filme mais humano, o filme é eficiente, o filme é legal e vai lhe render aí cerca de 2 horinhas aí de ação muito boa. Depois da cena em sequência, ele fica um pouco mais genérico, mas ainda assim é muito eficiente. Eu preferiria que o filme ele fosse um pouco mais de ação física mesmo, mais de porrada, né? Porque eu acho que é mais legal de ver do que ação de tiro, ação mais militar. Mas é a proposta aqui, até porque o Chris Hemsworth, ele é um cara grande, ele é um cara bem encorpado, ele não é um bicho de agilidade, por exemplo. E aí você percebe isso até nas cenas que ele vai lutar mesmo, né? Um soco o cara voa ali, dá uma rasteira que o cara dá uma cambalhota no ar. Tudo pra reforçar a ideia de que ele é um brucutu mesmo, ele é um brutamontes que tem muita força. Mas que o forte dele, de fato, é no tiro lá, ele é um cara militar. Mas agora eu quero saber de você, você já assistiu esse filme, você curtiu, você concorda com o que eu falei, discorda de alguma coisa? Comenta aí embaixo, eu quero muito trocar essa ideia com você. E claro, se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir para ajudar esse canal a se manter vivo. Eu vou indo nessa e eu espero que você tenha uma semana maravilhosa. Tchau!